E aí galera, bem-vindos. Vamos iniciar nossa videoaula e hoje nós vamos trabalhar sobre área com coordenadas, tá? Na aula de hoje o nosso objetivo é entender o procedimento e os métodos utilizados para a gente calcular áreas de figuras planas no sistema cartesiano ortogonal. Bora lá então? Então pessoal, para a gente começar eu já tenho aqui um plano cartesiano e nesse plano cartesiano eu tenho um triângulo ABC. O meu triângulo ABC, a gente consegue observar que eu tenho aqui as três coordenadas, né? Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, que são os vértices desse triângulo. Então, quais são as coordenadas do ponto A? Inicialmente, nós temos que identificar. O ponto A, ele vai ter coordenadas 1 e 2, né? Observe, eu tenho aqui 1 no X e 2 no Y. Então, meu ponto A, ele é 1 e 2. Quais são as coordenadas do ponto B? Meu ponto B, perceba, 3 e 4. Então, essas são as coordenadas do meu ponto B, 3 e 4. E o C, quais são as coordenadas do ponto C? Observe, eu tenho 5 e 1. 5 e 1. Ok? Muito bem, então. Segundo os estudos de René Descartes, para a gente calcular a área de uma figura no plano cartesiano, nós devemos utilizar essa formulinha aqui, ok? O que diz essa fórmula? Que a área da região, no meu caso aqui eu tenho um triângulo, ela é o módulo do determinante, o módulo de D, dividido por 2. O que seria esse D? O D é o determinante das coordenadas dos vértices da minha figura, tá? Então, eu vou explicar para você aqui com mais calma para que você entenda perfeitamente o procedimento. Bem, eu já tenho aqui as coordenadas, né, dos meus pontos, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante da seguinte maneira. Então, o D, determinante, ele vai ser igual a... Então, nós vamos escrever aqui uma lista, uma tabelinha com todas as coordenadas, tá? Sempre seguindo a ordem alfabética, a sequência correta. Então, o meu ponto A, 1 e 2, o meu ponto B, 3 e 4, e o ponto C, 5 e 1. A ideia agora é a gente repetir o primeiro ponto colocado aqui em cima, repetir ele no final, ok? Então, meu ponto aqui a ser repetido é 1 e 2. Fechando aqui a minha tabelinha, agora eu posso calcular esse determinante da seguinte maneira. Eu vou traçar aqui as diagonais, né? Nesse sentido aqui, o sentido para a direita, eu tenho o sentido positivo, não é isso? E para a esquerda eu tenho o sentido negativo. Inicialmente vamos fazer primeiro o sentido positivo, tá? Então o que eu vou ter aqui? Que o D, o determinante, ele vai ser... Aqui você vai multiplicar em cada uma dessas diagonais, seguindo sempre a orientação e os sinais, né? Muito cuidado com os sinais. Então eu tenho aqui, ó, 1 vezes 4, vai dar 4 com o sinal de mais. Então vai ficar 4. Próxima diagonal, 3 vezes 1, 3. Então vou colocar mais 3. 5 vezes 2, 10. Mais 10. Ok, agora vamos para as diagonais no sentido negativo, né? Sentido negativo sempre aqui para a esquerda. Você vai considerar o sinal de menos no sentido negativo. Então vamos lá. 2 vezes 3, 6. Mas como eu tenho aqui o sinal negativo, então na minha operação vou colocar menos 6. Tranquilo. 4 vezes 5 dá 20. Então você vem, traz menos 20. E 1 vezes 1, 1. Negativo, então vai ficar menos 1. Beleza? Próximo passo, seguindo aqui, você vai pegar todos os positivos e somar. No caso, quem é positivo aqui? Observe, você tem 4, 3 e 10. 4 mais 3, 7, com mais 10, 17. Beleza? Da mesma maneira, você vai agora considerar todos os negativos, né? Qual é a regra para sinais iguais? A gente repete o sinal e soma. Então, aqui o sinal a ser repetido é o sinal de menos, e aí nós vamos somar 20 mais 6, 26, com mais 1, 27. Finalizando assim o nosso procedimento, nós vamos ter 17 menos 27, o nosso determinante vai ser igual a menos 10. Ok? Então, esse é o valor do determinante. Com esse valor nas mãos, a gente pode subir aqui na nossa fórmula, né? Que é o módulo de D sobre 2. Então, observe, quem é
Quem é o valor de D? Bem, o valor de D a gente encontrou menos 10. Então agora você vai escrever aqui, né? A área é o módulo de menos 10 dividido por 2. Então quem é o módulo de menos 10? É 10. Dividido por 2 você vai ter 5 unidades de área, tá? Seria a área do nosso triângulo. Ok, pessoal? Vamos aqui para mais um exemplo, então, né, de aplicação da fórmula da área com coordenadas. Então, eu já tenho aqui plano cartesiano e tenho agora, pessoal, um polígono quadrilátero para que a gente perceba e veja que aquela fórmula ela serve para qualquer polígono no plano cartesiano. Basta que você tenha as coordenadas dos pontos. Então, aqui, né, a nossa fórmula é a área da região é o módulo do determinante dividido por 2. Então agora nós vamos calcular primeiramente o determinante. Para isso, vamos primeiro identificar quais são as coordenadas de cada ponto dessa figura. Então vamos lá, o ponto A ele é 1 e 3. Então na nossa lista o A é 1 e 3. O ponto B tem coordenadas 5 e 2. O B, 5 e 2. O ponto C, ele vai ter coordenadas, observe, o C está aqui, ó. Ele vai ter coordenada 1 e menos 1, aqui para baixo é menos 1, negativo, então você vai ter 1 e menos 1. E o ponto D, quais são as coordenadas de D? Perceba, menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Então, ponto D, menos 1 e 1. Aqui, pessoal, na hora do cálculo do determinante, nós precisamos tomar um cuidado para que a gente não cometa o erro. Quando a gente tem um polígono com mais de 3 lados, no caso, seja um polígono que não seja um triângulo, nós temos que obedecer uma sequência, certo? Uma sequência consecutiva dos vértices, tá? Então é importante que a gente siga o contorno aqui da figura, sempre colocando aqui no determinante os pontos adjacentes. No caso você vai seguir, né? A, na sequência B, C e D, tá? Fazendo todo o contorno do polígono, tá? Caso você queira fazer alternado, não aconselho, pois você vai errar. Então, você seguir na sequência, não tem perigo de você cometer nenhum erro. Então, agora, como a gente já tirou as coordenadas aqui todas na sequência, então agora nós vamos colocar aqui na lista no determinante. Bem, o ponto A, 1 e 3. O ponto B, 5 e 2. O ponto C, 1 e menos 1. E o ponto D, menos 1 e 1. Lembrando que nós devemos sempre, tá? Sem esquecer, repetir o primeiro ponto aqui embaixo. Então a gente começa com um ponto e termina com ele, ok? Fechando aqui o nosso determinante, temos isso. Traçando as diagonais, nós vamos ter para a direita as diagonais positivas. É isso, nós teremos as diagonais positivas. Não esquecendo de observar sempre os sinais para não errar. Então façamos aqui com muita calma, muita clareza para que você entenda o procedimento. Então quem vai ser o nosso determinante aqui? Atenção, vamos multiplicar aqui, né? 1 vezes 2, 2, e aí o sinal é positivo, então 2. Perceba que nessa próxima diagonal aqui, nós temos o menos da coordenada aqui do 1 e o mais da diagonal. Então, nesse caso, é importante que você faça o jogo de sinais, ok? Então, menos com mais vai dar menos. E aí você já vem, coloca aqui o sinal de menos e faz a multiplicação. 5 vezes 1, 5. Próxima diagonal, 1 vezes 1, 1, positivo. Na próxima diagonal, observe que você também tem esse sinal de menos da coordenada e o mais da diagonal. Então, você vai fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Então, aqui você vai ter menos 3. Ok? Seguindo aqui o procedimento, agora nós vamos fazer
as diagonais do sentido negativo, tá? Para a esquerda, o nosso sentido é sempre negativo. E aí você não pode esquecer, tá? Atenção redobrada, porque aqui vai todo mundo mudar de sinal, né? O sinal agora é negativo. Então, vamos lá. Atenção. 3 vezes 5, 15, com sinal de menos, menos 15. 2 vezes 1, 2, com sinal de menos, menos 2. Observe aqui, muita atenção. Nós temos esse menos e esse menos das coordenadas, então você vai fazer menos com menos, que dá mais, e mais com esse menos, volta a ser menos, né? Então você vai ter menos 1, né? A multiplicação aqui, 1 vezes 1 dá 1. E nossa última diagonal, 1 vezes 1, com o sinal de menos, menos 1. Perfeito. Próximo passo agora é calcular essa operação aqui. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Muito cuidado e atenção. Aqui, a maneira mais simples, você pode somar todos os números positivos. Então, no caso, eu vou destacar 2, 1 e apenas esses dois. Então, você vai fazer 2 mais 1, 3. E agora, os negativos, nós devemos lembrar o seguinte, que quando os números têm um sinal igual, a gente repete esse sinal e soma os valores, soma os módulos. Então, destacando aqui, ó, nós temos o menos 5, o menos 3, o menos 15, o menos 2, menos 1 e menos 1. Então, todos esses sinais aqui, nós devemos somar esses números e repetir o sinal. Então, o sinal é menos e agora nós vamos fazer a soma. 15 mais 5, 20, com mais 3, 23, 25, 27. Então, aqui dá 27, ok? Dá 27 aqui a nossa soma. Portanto, o determinante será 3 menos 27 menos 24. Esse é o valor do determinante. Feito isso, agora basta a gente aplicar na fórmula da área, né? Então, nós teremos que a área dessa região vai ser o módulo de menos 24 dividido por 2. Quem é o módulo de menos 24? É o próprio 24 e dividido por 2 nós teremos 12 como sendo a área dessa região. Ok, pessoal, espero ter ajudado e até a próxima videoaula.